Olá, seja muito bem-vinda. Eu vou colar aqui o comentário e fixar o comentário para o pessoal que for entrando saber do que a gente está falando. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, é filha, a mais um episódio da série Momento Leitura Mães e Pais Expert. Esse é o episódio 5 do videobook Pai Rico e Pai Pobre. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu resolvi fazer esse videobook, né, inicialmente para incentivar os pais e as mães a conversarem com seus filhos sobre inteligência financeira. E o segundo ponto que eu resolvi fazer esses vídeos lendo algumas páginas do livro diariamente é porque a minha filha caçula disse que queria muito ler esse livro e não tinha lido ainda e tal. E eu pensei, nossa, eu também quero ler esse livro e eu acho assim, por mais legal que seja a educação que eu tenha dado aos meus 3 filhos, que hoje são adultos, eu acredito que a gente sempre tem oportunidade para aprender. E por mais que eu tenha explicado para eles o preço do salário mínimo, o preço das coisas, tudo, eu acho que apresentar esse livro para um filho desde pequeno, sei lá, 8, 9 anos, e conhecer o que esse livro quer trazer para as pessoas, eu acho que é muito importante na educação dos pais. Então, como esse é o meu propósito de vida, ajudar os pais e as mães a criarem filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa, como eu tenho esse propósito e essa missão de vida, essa é uma vertente, né? Conversar sobre os filhos, sobre uma inteligência financeira, sobre o que a escola não ensina, né? Sobre como podemos lidar melhor com o dinheiro. Então, como eu também quero desenvolver a minha independência financeira, que eu ainda não tenho, eu pensei, vamos fazer todos juntos. Já tem amigas aí que estão participando, a Inês que está online, né, Inês? Tá participando e a gente lê as páginas e a gente discute, debate, tá sendo super legal. E a minha filha, que nem tá morando aqui, tá morando longe, ela disse, mãe, às vezes eu vou trabalhar, fazer alguma coisa, eu boto o fone e fico escutando e acompanhando. Então, isso não tem preço, né? O meu filho do meio, Bruno, disse, mãe, eu vou ver esses vídeos com o meu filho também, de novo, né? Então, é uma ajuda pra gente entender, para vocês entenderem um pouco o que eu fiz aqui em casa com os meus filhos, que deu muito certo. Então eu gosto de passar para as pessoas o que eu vivi, o que eu fiz com os meus filhos e que deu certo, e essa linha de educação positiva, uma linha de educação com muita verdade, com muita empatia, com muita cumplicidade, conhecendo bem o que os filhos sentem, conhecendo e entendendo o que passa no coração do filho e podendo ajudar o filho a ir em busca do sonho dele, né? E apresentar as opções. Eu acho que isso é muito importante quando a gente apresenta um leque de opções para os filhos e eles tendo já uma base de princípios, de valores morais, eles podem escolher, porque eles sabem mais ou menos qual o resultado que eles vão ter se eles seguirem algum desses caminhos aí que o mundo, né, oferece pra gente. Então, gente, sobre esse livro, para quem tá chegando agora, a gente já tá entrando na página 49, é o primeiro capítulo. E só um resuminho assim para quem não viu os vídeos anteriores, tem no meu canal do YouTube, eu já abri uma playlist lá. É a série Momento Leitura Mães e Pais Expert.
Aí tem o vídeo 1, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4. E esse é o quinto, né? Que vai ficar salvo aqui também no feed do Instagram e no meu canal do YouTube. Então, lembrem de comentar. Na aula passada a gente não comentou o insight da aula, que foi super legal. Vamos lembrar de comentar esse aqui. Então, esse livro, gente, ele foi lançado no ano de 2000 pelo autor americano Roberto Kiyosaki, que tem origens japonesas, mas nasceu no Havaí. Ele foi piloto de helicóptero na Guerra do Vietnã. Quando ele retornou, ele se tornou um empreendedor, escrevendo o primeiro livro que deu origem à sua obra, Pai Rico, Pai Pobre, que tem 18 livros com essa linha. E essa obra já vendeu mais de 26 milhões de cópias. É muita coisa, né? E a finalidade do autor com esse livro foi de despertar a sua inteligência financeira e a de seus filhos. Então, durante as páginas, durante a leitura, o Pai Rico e o Pai Pobre, eles ensinam muito os filhos, né? Que são dois amigos de 9 anos, mais ou menos, o Robert e o Mike. E o pai do Mike se tornou o segundo pai do Robert, de tanto que ensinou o Robert. E o pai do Robert é o que chamam no livro de pai pobre. E ele teve muito estudo, né? Ele tem, se não me engano, ele tinha mestrado. Eu tenho que, no vídeo passado eu falei a mesma coisa, eu tenho que ver quais os cursos que ele tem, mas ele tem um bom emprego. E o que acontece? Ele tem umas ideias diferentes do Pai Rico. Então, assim, a ideia desse livro é ver qual é o pensamento de uma pessoa rica, né? Uma pessoa de prosperidade financeira, uma pessoa que conquistou a independência financeira. Então, tem um monte de coisa por trás. Só uma palhinha assim, por exemplo, o Pai Rico, o Pai Pobre fala... Tem algumas falas, né, de um e de outro. E aí o Robert, que é o filho, começou a comparar isso e começou a identificar que em termos de dinheiro, de mentalidade, de prosperidade financeira, ele deveria seguir as orientações do pai do Mike, do pai rico, e não do pai dele biológico. Então, olha só o tipo de coisa que o pai pobre falava. Eu não posso comprar isso. Ele fazia uma afirmação. Eu não posso comprar isso. E o pai rico falava, o que eu posso fazer para comprar tal coisa? Oi, Larissa. Então, é o tipo de raciocínio que uma pessoa rica tem e uma pessoa pobre tem. Então, durante essas páginas a gente viu, olha outra coisa que o pai pobre falava. Filho, estude muito para comprar empresas, comprando ações. O pai rico falava, estude muito para comprar empresas, comprando ações das empresas. E o pai pobre falava, estude muito para poder ter um bom emprego, para ter um bom salário. Essa era a mentalidade do pai pobre. Outra coisa que o pai pobre falava, eu não fico rico porque eu tenho muitos filhos e por isso eu tenho muitas despesas. E o pai rico falava, eu preciso ficar rico para poder dar uma vida com oportunidades para o meu filho. Os meus filhos são a minha motivação. Então, tá tudo na cabeça da gente, né, gente? E por aí vai. Então, assim, eu recomendo muito que vocês assistam as outras aulas. E hoje a gente tá começando, então, na página 49. E eu vou ler aqui esse dizer aqui, esse parágrafo, que tem alguns momentos no meio das páginas que ele fala. Por exemplo, 20 anos atrás. Emoções e inteligência. Trabalho constantemente para controlar meus pensamentos e emoções. Vi este jogo se repetir na minha vida. Quando a emoção é intensa, a inteligência sai de cena. Então, só recapitulando o vídeo passado, o pai rico deu uma aula para os meninos no sentido de que o importante é a gente não se deixar levar pelas emoções. Mas o importante é a gente usar muito a razão em todos os aspectos, mas quando se trata com dinheiro, mais ainda, né? Então, começando aqui a leitura propriamente dita. O senhor pode distinguir entre pensar com as emoções e com a cabeça? Perguntou Mike. Sim, eu ouço isso o tempo todo, respondeu o pai rico. Ouço coisas como,
Bem, todo mundo deve trabalhar. Os ricos são desonestos. Isso é uma crença limitante, né, gente? Só abrindo parênteses, que os ricos são desonestos, que o dinheiro não é correto, é sujo. Vou procurar outro emprego. Mereço esse aumento. Eles vão me passar para trás. Ou gosto desse emprego porque é seguro. Mas ninguém se pergunta: o que estou perdendo aqui? O que interromperia o pensamento emocional e daria tempo de pensar com clareza? Enquanto caminhávamos de volta à loja, o pai rico explicou que os ricos realmente faziam dinheiro. Eles não trabalhavam pelo dinheiro. E continuou, explicando quando o Mike e eu estávamos cunhando moedas de 5 centavos com o chumbo, pensamos que estávamos fazendo dinheiro, pensávamos quase como ricos. Os meninos, eles derreteram chumbo das pastas de dente para tentar fazer dinheiro, para tentar ter uma empresa e queriam ficar ricos. Então é o que eles estavam cunhando moedas de 5 centavos com chumbo, pensando que estavam fazendo dinheiro. Pensávamos quase como ricos. O problema é que estávamos praticando um ato ilegal. Era legal quando o governo e os bancos faziam isso, mas não quando nós o fazíamos. Ele explicou que havia formas legais e ilegais de fazer dinheiro. O pai rico continuou explicando que os ricos sabiam que o dinheiro era uma ilusão, como a cenoura para o burro. É em virtude do medo e da ambição que milhões de pessoas aceitam a ilusão de que o dinheiro é real. Não é. Ele é uma ficção. Somente a ilusão da confiança e a ignorância das massas permitem que o castelo de cartas fique em pé. Ele falou do padrão ouro que vigorava nos Estados Unidos e que, na verdade, cada nota de dólar era um certificado de prata. O que o preocupava é que algum dia o país pudesse abandonar o padrão ouro e os dólares deixassem de ser certificados de algo tangível. O que aconteceria, garotos? Seria uma grande confusão. Os pobres, a classe média e os ignorantes teriam suas vidas arruinadas simplesmente porque continuariam acreditando que o dinheiro é real e que a empresa para a qual trabalham ou o governo cuidaria deles. Naquele dia, não entendemos do que ele estava falando, mas com o decorrer dos anos, isso passou a fazer cada vez mais sentido. Os meninos tadinhos não entendiam tudo que o pai rico falava, mas eles estavam ali, querendo aprender, vendo o que os outros não veem. Ao entrar em sua caminhonete no estacionamento da pequena loja de conveniência, ele disse: continuem trabalhando, meninos. Mas quanto mais cedo se esquecerem de que precisam de um contra-cheque, mais fácil se tornará a sua vida adulta. Continuem usando seu cérebro. Trabalhem de graça e logo sua mente lhes mostrará formas de ganhar muito mais dinheiro do que eu poderia lhes pagar. Vocês verão o que outras pessoas nunca percebem. Oportunidades que estão frente do seu nariz. A maioria jamais enxerga essas oportunidades porque busca dinheiro e segurança e é isso o que recebe. No momento em que vislumbrarem uma oportunidade, vocês a reconhecerão pelo resto de suas vidas. Quando conseguirem isso, vou lhes ensinar outra coisa. Aprendam essa lição e evitarão uma das maiores armadilhas da vida. Mike e eu pegamos nossas coisas na loja e nos despedimos da senhora Martin. Voltamos ao parque e ao mesmo banco da área de piquenique e passamos várias horas pensando e conversando. Passamos a semana seguinte na escola pensando e conversando. Durante outras 2 semanas pensamos, conversamos e trabalhamos de graça. No fim do segundo sábado, estava eu outra vez me despedindo da senhora Martin e lançando um olhar sonhador para a estante das revistas em quadrinhos. É porque antes, nos primeiros dias, ele recebia centavos quando ele trabalhava na lojinha e saía dali e gastava comprando gibi, né? E aí agora ele está trabalhando sem ganhar dinheiro e ele não entende muito bem isso, mas ele está seguindo a dica do pai rico. O problema de não ganhar nem mesmo 30 centavos aos sábados
era que eu não tinha dinheiro para comprar gibis. De repente, enquanto a senhora Martin se despedia de Mike e de mim, vi que fazia algo que nunca a vira fazer antes. A senhora Martin estava arrancando a metade superior da capa do gibi. Ela guardava essa metade e jogava em uma caixa de papelão o resto da revistinha. Quando eu perguntei o que estava fazendo, ela falou: estou jogando fora. Devolvo a parte de cima da capa para o distribuidor das revistas, que me dá um crédito quando traz os novos gibis. Ele vai chegar daqui a 1 hora. Mike e eu esperamos 1 hora. Quando ele chegou, perguntei se podíamos ficar com os gibis velhos. Ele respondeu: vocês podem ficar se trabalharem nessa loja e não os revenderem. Como funcionários da loja, ele deixou os meninos ficar com os gibis, mas não para revender. Legal. Lembram-se da nossa antiga parceria? Bem, Mike e eu a ressuscitamos. Usando um quarto vazio no porão de Mike, começamos a empilhar ali centenas de gibis. Em pouco tempo, nossa biblioteca de gibis estava aberta ao público. Contratamos a irmã caçula de Mike, que adorava estudar, para ser bibliotecária. Ela cobrava de cada criança um ingresso de 10 centavos e a biblioteca permanecia aberta, depois das aulas das 14h30 às 16h30, todos os dias. Os frequentadores, as crianças da vizinhança, podiam ler quantos gibis conseguissem nessas 2 horas. Era uma pechincha, pois cada gibi custava 10 centavos e era possível ler 5 ou 6 nessas 2 horas. Essa criançada fazendo dinheiro de verdade, hein? Olha que legal. A irmã de Mike controlava a saída da garotada para se assegurar de que ninguém estivesse levando uma revista emprestada. Ela também controlava os livros, registrava quantas crianças compareciam diariamente, quem eram elas e os comentários que faziam. Mike e eu, ele tá pensando também em pós-venda, olha que legal. Mike e eu recebemos uma média de $9,50 por semana durante um período de 3 meses. Pagávamos $1 por semana à sua irmã e deixávamos que lesse de graça quantos gibis desejasse, o que ela raramente fazia porque estava sempre estudando. Mike e eu mantivemos o acordo de trabalhar todo sábado na loja e arrecadávamos os gibis descartados. Mantivemos nosso acordo com o distribuidor, pois não vendíamos nenhum gibi. Quando eles ficavam muito rasgados, o queimávamos. Tentamos abrir uma filial, mas nunca encontramos alguém tão dedicado e confiável quanto a irmã de Mike para cuidar dela. Nessa idade precoce, descobrimos como era difícil conseguir bons funcionários. Olha que legal, eles fizeram dinheiro com aquilo, né? A mentalidade já está sendo aguçada porque o pai rico despertou isso neles. Então, isso que eu acho que a gente pode fazer em casa, sabe? Se a gente não tem esse tino, a gente pode usar esse livro e despertar isso na gente, junto com os nossos filhos. Ou, se a gente já tem esse tino, a gente pode despertar isso nos filhos, entendeu? Olha o que a Inês está falando ali. Incrível, com um livro escrito há 20 anos atrás, é tão atual. Ideias de negócios, educação financeira, aquela que não recebemos. Exatamente, Inês. E outra, tu viu que aqui ele se preocupa com o pós-venda, tipo, o que as pessoas falam a respeito dali, né? Então, e aí eles já estão tendo noção de como é difícil conseguir uma pessoa dedicada para cuidar da outra. Eles queriam abrir um outro espaço de leitura, né? Uma outra biblioteca. Agora eu vou ler esse aqui, ó. É aqueles espacinhos que tem de tempo em tempo, tá? 20 anos atrás, reticências. O poder da criatividade. Na era da informação e da internet, milhões de pessoas com menos de 30 anos enriquecem usando a imaginação para criar aplicativos que mudam o mundo. Do Facebook e Uber é o Snapchat e muito mais. Os criativos prosperam, enquanto os outros procuram empregos, uma vaga que em breve será ocupada por robôs e tecnologia. E é bem isso aí, né? Esse livro, ela é uma edição super atual, por isso que ele fala de Uber, de Snapchat, de Facebook, coisa que há 20 anos atrás não tinha, né?
Provavelmente o teu livro, a tua versão é mais antiga, né, Inês? Que tu tinha me mostrado a capa ontem. Então, 3 meses depois da inauguração da biblioteca, houve uma briga na sala. Alguns garotos de outro bairro a invadiram e começaram a confusão. O pai de Mike sugeriu que fechássemos o negócio. Nossa biblioteca deixou de existir e paramos de trabalhar aos sábados na loja de conveniência. De qualquer forma, o pai rico estava entusiasmado e queria nos ensinar mais. Ele estava feliz porque tivemos muito êxito na primeira lição. Aprendemos a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Como não tínhamos recebido o pagamento pelo trabalho na loja, forçamos nossa imaginação, identificando uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ao começar nosso próprio negócio, a biblioteca de gibis, estávamos controlando nossas próprias finanças e não dependíamos de um empregador. A melhor parte é que o nosso negócio rendia dinheiro para nós, mesmo que não estivéssemos fisicamente presentes. Olha que legal, eles abriram uma biblioteca, deixaram uma pessoa ali cuidando e o dinheiro trabalhava para eles. Então, essa é a mentalidade, né? E o nosso dinheiro trabalhava para nós. Em vez de nos pagarem dinheiro, o pai rico tinha nos dado muito mais. Então, agora eles começaram a entender como é importante a gente aceitar trabalhar de graça no início, para aprender. Então, se colocar vulnerável e se colocar com o pensamento de que a gente sempre tem o que aprender, é muito rico, né? Isso é muito louvável, porque assim, a pessoa que é uma pessoa de sucesso, ela sempre está aberta a escutar, né? Todas as pessoas de sucesso assim, que eu tive contato sempre me escutaram. E assim, o que a gente precisa entender é que eles valorizam muito o tempo deles. Então, assim, se falar besteira, tu já perde a atenção, entendeu? Então, é impressionante. Uma pessoa rica sempre está aberta à oportunidade. Quando eu vendia imóveis, que eu ligava para investidores e, assim, tem telefones que tu sabe que aquela pessoa é diretor de uma empresa, alguma coisa assim. E impressionante, muita gente tem medo de chegar e ligar, né, para um diretor, para um dono de uma empresa e tal. E eu nunca tive esse medo porque eu sempre imaginei, ele é uma pessoa assim como eu. E eu tenho um negócio aqui muito rentável para ele. Então eu vou explicar para ele, se ele quiser ouvir, obviamente, as vantagens de ele comprar esse imóvel. Então, assim, eu sempre consegui ter acesso a essas pessoas porque elas estão abertas a escutar e a novas oportunidades para fazer mais dinheiro, para expandir, sabe? Então, isso é muito legal, né? Ó, agora a gente começa o capítulo da lição. Os ricos não trabalham por dinheiro. Aqui, gente, é uma sessão de estudos que tem o resumo, na verdade, tá? O resumo do capítulo, bem legal. Deixa eu ver aqui se é o caso da gente ler. E depois tem, isso aqui também não tem no teu livro, né, Inês? Tem como anotar. É muito legal. Essa nova versão eu recomendo que o pessoal compre, assim. Aqui fala do resumo, das emoções, de tudo. Eu acho que vale a pena a gente ler, porque eu acho que tudo enriquece, né? Vamos lá. Então, capítulo 1. Lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Resumo. Quando estava com 9 anos, Robert Kiyosaki e seu amigo de infância não foram convidados para a praia pelos seus colegas de classe porque eram garotos pobres em uma escola abastada. Depois de seu pai pobre, que era professor e construiu uma vida confortável, mas sempre lutou para pagar as suas contas, lhe falar que ele simplesmente devia fazer dinheiro. Ele e seu amigo Mike fizeram o seguinte: coletaram tubos vazios de pasta de dentes, que naquela época eram feitos de chumbo. Eles os fundiam e usaram moldes de gesso para fazer moedas falsas. Eles foram rapidamente repreendidos pelo pai de Robert, que disse a eles que deveriam conversar com o pai de Mike, que apesar de nunca ter
terminado o ensino médio, administrava vários negócios bem-sucedidos. Então, assim, né, nesse primeiro momento, foi muito legal porque os meninos trabalharam a frustração de se sentirem pobres, de não terem sido convidados pelo Jimmy, que era o amigo da escola, para passar férias ou um fim de semana na casa de praia do Jimmy, que ele era rico, tinha casa de praia, tinha carrão e tal. E aí o Jimmy disse, eu não convido vocês porque vocês são pobres. E aí começaram a questionar, por que somos pobres? O que a gente faz para não ser pobre? Aí o pai pobre disse, o pai do Robert disse, faça dinheiro, para não ser pobre tem que fazer dinheiro. Então, oi Suzane, tudo bem? Para não ser pobre tem que fazer dinheiro. Então aí eles começaram a trabalhar com a inteligência emocional, né? De fazer com que aquela sensação de tristeza, de frustração, que eles não são ricos, fosse como uma mola propulsora para eles então serem ricos, né? Eles não se deixaram abalar e não ficaram tristes por muito tempo. Isso é inteligência emocional. Outra coisa, ele ensinou os princípios, que fazer aquelas moedas de chumbo não era legal, era ilícito. Então, assim, teve muitos aprendizados, né? Então, aqui eu acho... Inês, o que tu acha? Suzane, também vou te perguntar, porque a gente tá seguindo junto, né? Ó, o Fábio Roque chegou. Essa parte realmente é um resumo. Eu acho que não é o caso da gente ler, porque o resumo é legal para as pessoas lerem. Ó, o Fábio tá pedindo participação aqui. Fábio, olha só, a Inês pediu participação também, e aí depois de chamar a Inês, eu te chamo. Tu quer participar? Eu vou adorar também. E aí, gente, agora a gente tá entrando pro capítulo 2, na página 63. Então, eu acho que não é legal ler os resumos, né? Porque senão a gente vai ficar relendo. Então, assim, eu vou marcar que a gente vai começar aqui na página. O videobook 06 vai ser então o início do capítulo 2, tá? E agora, então, eu vou chamar a Inês. Inês, deixa eu ver aqui. E o Fábio também quer participar. Vamos lá, gente. Aqui. Inês, vamos ver. Gente, esse livro tá muito legal. Olha que a gente já separou e enumerou aí muitas coisas. Assim. Olá, Inês! Oi, Kátia, como vai? Tudo bem? Tudo bem e contigo? Estou curtindo muito acompanhar essa leitura. A minha edição é mais antiga mesmo, não tem os comentários. Mas esse livro é fantástico, né? E a sua ideia de ler ele, de ajudar as pessoas a colocarem, implantarem essa mentalidade nas crianças, os pais. Eu falo que esse livro deveria ir junto com o enxoval, né, das crianças. Com Todo mundo certeza. deveria ter. Eu acho também, assim, que os meus não leram, agora eles já são adultos, né? E eu sinto isso como uma falha, não por mal, né? Mas eu acho que a gente pode sempre aprender. E como agora o meu objetivo é ajudar pais e mães a educarem seus filhos, essa é uma dica que eu não vou deixar de dar nunca para os pais, ou lerem só eles, que já é uma grande coisa, né? Sim, isso que eu ia falar. Ou darem de presente para os filhos, ou lerem juntos, porque ler junto aproxima tanto. Sabe que eu e meu namorado, a gente começou a ler um livro, Hábitos Atômicos, que o Érico Rocha sempre, todo mundo, né? A gente começou Eu terminei ele esses dias, é bárbaro, é fantástico. Né? Muito bom. Muito e bom. ele tá lendo para mim, tu lê para o pessoal aí na live, eu vou ler para ti. Então, aí a gente tá levando como brincadeira, brincando, a gente lê um livro, depois lê outro, Voltou, e aí travou aqui para mim. Deu uma travada aqui para mim. Agora deu.
Mas Inês, me Isso. conta a tua experiência com os teus filhos emprestados. É. Conta, assim, qual é a tua contribuição que tu pode dar para esses pais e para essas mães que estão assistindo aqui, porque vai ficar gravado esse vídeo. E a gente conversou, assim, um pouco, e tu me falou que tu é madrasta, né? E tu teve a oportunidade de acompanhar muitos anos, né? E eu acho isso muito lindo, porque a minha filha tem uma madrasta muito especial. E a minha filha caçula tá morando na Alemanha com ela, né? Com as irmãs. Uma filha da Cris, a outra é a filha da Cris com o pai da Laura. Então, assim, os meus filhos nunca falaram, ah, ela é minha irmã por parte de mãe, ela é minha irmã por parte de pai. Isso eu sempre achei legal. Eu também nunca falei assim, e eles também nunca se apresentaram assim. Ah, esse é o meu Uhum. irmão por parte de mãe, esse é o meu irmão por... Nunca. É irmão, irmão. Então, assim, quando a Laura fala, quantos irmãos tu tem? Ela fala assim, eu tenho 4, que é a Thaís e o Bruno, que são meus, a Marininha, que é dela, e a Mirella, que é da Cris, entendeu? Uhum. Então, assim, Uhum. essa coisa que dá uma união tão bonita, sabe? E eu sou muito grata pela madrasta da Laura, que sempre tratou a Laura como filha, sabe? E isso é uma tranquilidade, assim. Eu agradeço demais, porque pensa, todos os momentos que ela não estava comigo pelo fato de eu ser separada do pai dela, ela estava, então, com a presença, né, dessa madrasta. E Uhum. essa presença enriquecia muito a educação da Laura, porque ela é uma pessoa especial. Então, eu agradeço, eu tive sorte, né? A Laura teve sorte, todo mundo, claro. E eu quero saber de ti, assim, qual é a tua dica para as madrastas? Como é que tu se sente? O que que tu conseguiu? Me conta. Então, Kátia, eu falo sempre que eu tive o privilégio, a honra de poder ajudar, né, na educação dessas crianças. Foi um privilégio, um aprendizado enorme, né? Com muito respeito à mãe materna, aquela que gerou. Sim, Porque eu acho que a mãe ela sempre vai trazer, independente do tempo que essa criança ficou com eles ou não, um alicerce, né? Que está lá dentro já no DNA. E eu ajudei a educar essas crianças e foi um grande aprendizado, um grande aprendizado. E se eu tivesse que dar uma dica, eu ia falar sempre, independente de ser filhos gerados ou não, é o respeito de onde, por onde eles vieram e de onde eles foram gerados, né? O respeito a essa mãe que, independente de qualquer coisa, é, por um motivo ou por outro, não puderam cuidar. O respeito, eu diria que honrar essa mãe que gerou esse filho, né? Que colocou eles no mundo. E a continuidade, o agradecimento, a continuidade, a possibilidade de você poder ter criado. Então, eu falo que eu sou uma madrasta especial, porque meu marido contribuiu muito na educação, né, dessas duas crianças. Amo, assim, são minhas paixões, né, eternamente vou ser apaixonada por eles, mesmo não tendo gerado, não tendo saído aqui de mim. E assim, a educação deles, independente de qualquer coisa, ela tem que ser a dois, né? Ela precisa ser com respeito ao que eles trazem, né? Eles já trazem algo com eles, né? E tem que respeitar isso que eles trazem para a vida. Essa educação financeira, eu acho que ela tem que ser incluída também nessa educação e muito mais você se educar para poder educá-los, né? exato. Respeitar essa possibilidade de educá-los financeiramente também, para que eles se tornem adultos responsáveis, adultos Exato. inteligentes, E né? independentes financeiramente, né? Porque, assim, uma coisa é a gente ensinar o que não faz, ter consciência de que não faz, que não soube fazer, ou não, que nem o pai pobre ali, ele meio que desistiu. Eu não sei ser rico, então vai aprender com o pai do Mike. Ele admitiu aquilo e ele orientou. Olha, eu
não tive tino para coisa, então vai lá que lá é o lugar certo. Isso é nobre porque ele está reconhecendo, porém, claro, ele desistiu e nunca é tarde. Nunca é tarde a gente aprender. Mas, E, enfim, o importante é que ele orientou que o filho tivesse um futuro e um destino diferente do dele, e né? Kátia, os nossos pais, os nossos avós, muitos não receberam essa educação Tem financeira. E eles, o que que eles tinham para passar para a gente em relação a isso? O que eles viveram. Né? Muitos tiveram uma vida muito difícil, muitos vieram de outros países para cá e tiveram que alcançar o seu espaço. Então, os nossos pais, de maneira correta ou incorreta, não importa, eles deram para a gente aquilo que eles receberam. E que bom que hoje os pais estão buscando tudo isso, se modernizarem, se atualizarem para poder dar uma educação diferente, né? Nós vamos ver uma geração aí para frente, talvez com uma educação que vem até da escola, né? Hoje em dia tem escolas que estão ensinando empreendedorismo para a criança. muito. Ah, os meus estudaram na rede La Salle e tem um sistema que é OPE, que é um ensino de empreendedorismo. Deixa eu pegar aqui para te mostrar. É um, é um projeto do Léo Fraime, não sei se tu conhece. Ele é psicólogo, enfim, estudioso há mais de 30 anos, eu acho. E ele criou esse projeto aqui. Esse é um envelope que a Laurinha trouxe da escola, a gente acompanhou junto. Então, OPE, Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo. Que Então, legal. tipo assim, é a metodologia OP, projeto de vida. É o projeto dele. Então, assim, os alunos recebem esse envelope, aqui dentro tem um livrinho falando um monte de coisas legais, assim, que é legal dos pais comentarem com os filhos, sabe? Fazerem perguntas, até para a questão vocacional. Esses dias eu fiz uma live, né? Desperte a vocação profissional do seu filho. E aqui diz assim, ó, envolvimento da família na trajetória escolar do aluno é essencial ao seu desenvolvimento e à construção do seu projeto de vida. Então, assim, ele fala de projeto de vida, né? E fala da empregabilidade, da orientação profissional, do empreendedorismo. Tem escolas que já estão com esse projeto, mas os Legal pais isso, né? não participam. Porque assim como ela me deu esse envelope, a gente leu junto e tal, eu até poderia ter usado muito mais isso com ela, até com a Thaís e o Bruno, se bem que na época que a Thaís e o Bruno estavam na escola, que agora já estão na faculdade, na época eu acho que ele não tinha esse projeto na Rede La Salle, nem sei. Então, assim, não era muito divulgado. E outra Sim. coisa, que eu era uma mãe, que eu trabalhava fora, então, assim, eu confesso que eu não ia nas reuniões de pais, eu não ia, porque eu não conseguia, entende? Sim. Então, assim, muitas vezes, sábado, quando tinha reuniões, eu também trabalhava sábado. Muitas vezes, por exemplo, eu lembro verão, tinha reuniões e coisas assim, e aí como é que vocês estão na escola? Tá tudo bem? Graças a Deus, sempre tudo bem. Graças a Deus não, né? Porque eles estudavam, sabe? Eu também, eu cobrava, eu acompanhava. Então, assim, não é graças a Deus, que nem assim, tem gente que diz, Kátia, que sorte a tua, teus filhos são tão educados, tão gentis, tão queridos. Não é sorte, sabe? Eu vou dizer que foram 24 anos de muita conversa, trabalhando a inteligência emocional minha e a deles, sabe? E mesmo assim, a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Então, assim, 24 anos de trabalho, de conversa, de empatia, de abrir mão, né, de renúncias. Isso aí, no final da história, resultou 3 filhos adultos especiais. Sem Sim. falsa modéstia, os meus filhos são especiais e eles têm as fraquezas deles, eles erram, eles têm momentos que eles não estão, né, tão de pá virada, assim como eu, como todo mundo. Mas Sim. se for resumir, agora eles estão prontos para a vida lá fora. Porque eu sempre pensei em aplicar a minha cultura de vida, a minha linha de vida, assim, que era Uhum. uma vida
correta no sentido de ensinar integridade, honestidade, a verdade, sabe? Ser gentil com as pessoas. Então, essa sempre foi a minha cultura. E eu acredito que cada família, cada mãe e pai tem que saber qual o seu perfil, qual a sua cultura, sabe? Porque E assim como principalmente, Kátia, não se sentir culpado. Porque com certeza, muitas vezes o fato de trabalhar fora, de ter outras tarefas, outros afazeres, e não dedicar o tempo que a gente gostaria de se dedicar a eles, traz um sentimento de culpa. E eu sempre falo que esse sentimento ele pode ser trocado por momentos juntos, com por certeza. ouvir a história do dia, ouvir a história do dia anterior, buscar momentos que, por menor que eles sejam, ele vai trazer qualidade de vida, ele vai conseguir fazer com que você entenda o momento dele e ele entenda seu momento também. Vai, vai, Tirar a culpa é fundamental. vai conectar com esse filho. O que eu sempre achei assim, ó, em algum momento, tu vai ter que dormir com o filho, se encontrar com o filho. Tudo bem, até tem pais que chegam, os filhos já estão dormindo, saem de casa, os filhos ainda não acordaram. Ok, mas tem que ter um tipo de envolvimento, entende? Sim, Então, sim. existe... Deixa eu só ver se eu consigo pedir aqui para parar de bater aqui só um minutinho. Um pouquinho só. Não te preocupa. Por favor. Desculpa, Kátia, desculpa, tem uma obra aqui na frente, então eu pedi para parar um pouquinho. Ao vivo é assim, né, Inês? Mas assim, eu tenho isso muito claro e eu já cheguei a me sentir culpada, mas ao mesmo tempo eu pensava, se eu for em todas as reuniões de escola, se eu participar, eu vou deixar muito descoberto o meu trabalho também, entendeu? E, enfim, então deu certo, porque também eu acompanhava, eu ligava para supervisoras, eu acho que isso é muito importante. Eu sempre fui amiga das diretoras, porque diretor de escola vai mudando, né? Vai mudando. Sim. E como os meus estudaram a vida inteira no La Salle, então eles já sabiam, a mãe da Laurinha, a mãe. Quando eu ligava, eu dizia, aqui é a Kátia, a mãe da Thaís, do Bruno, da Laura. Mas hoje eu vou querer falar sobre a Thaís, hoje eu vou querer. Então eu perguntava assim, como é que tá? Tá tudo bem? Como é que eles se comportam, né? No recreio, como é que eles ficam? No sentido assim, ó, de zelar, não de investigar para pegar coisa errada, mas no sentido de tá tudo certo, tem alguma coisa que eu tenho que conversar com eles em casa, sabe? Porque às vezes os professores, os coordenadores, os orientadores não ligam pra gente para avisar. Né? Então a gente não fica. Tem tantas crianças, né? Tá degringolando e a gente não fica sabendo. Então, assim, tudo isso me dava um respaldo para eu não participar tanto das reuniões escolares, né? Porém, a gente conversava muito em casa. Então, você estava assim, conectada com eles de alguma forma, né? Esse projeto aqui de orientação profissional, empregabilidade, empreendedorismo, eu não participei tanto quanto poderia ou deveria, e por um lado eu até me arrependo, sabe? Mas como a gente conversava sobre empreendedorismo de uma outra maneira em casa, acabou que eu desenvolvi isso neles de uma maneira assim natural, num bate-papo. Sim. Porém, eu acho, se eu fosse fazer diferente, o que eu faria hoje? Eu aplicaria isso até com leitura, nós quatro juntos, sabe? Vamos, que nem eu tô fazendo aqui ao vivo com vocês, eu faria com eles. E agora eu convidei eles. Vamos ler esse livro juntos. Tipo, a Thaís tem 24, o Bruno 21 e a Laura fez 19 agora. Então nunca é tarde, né? Vamos. E é uma mudança de mentalidade, né? O que ele ensina no livro é você pensar de forma diferente. Então tem toda aquela coisa de você, antes de falar, mentalizar, de incorporar essas palavras, porque normalmente a gente sempre faz ao contrário, a gente sempre fala do lado negativo. A gente sempre é o pai pobre, né? Mesmo não querendo, porque tá ali, né? É uma tendência, né? E não é por mal, é porque a gente teve isso da infância. Exatamente, exatamente. Então, eu tô adorando também esse livro, assim,
E assim, o dia que tu não puder assistir, que a Suzane, que tá sempre com a gente, não puder, eu vou ler sozinha aqui, porque eu sei que Não vai ficar tem. gravado e vocês vão. Então, assim, Sempre que der, vou estar aqui junto com você. Eu tenho o meu canal, né? Eu tenho o meu Instagram, que são memórias, o nome é Memórias Atuais, e ele fala exatamente desse resgate dessas histórias, né? Muitas daquelas que a gente não gostaria de contar e muitas das que a gente quer contar, quer relembrar o resgate disso. E que ela legal. e esse momento o Memórias Atuais, ele fala também do resgate dessas histórias de família, dessas histórias com os filhos mesmo, se foram boas ou se não foram boas, esse resgate, esse registro dessas histórias que podem ser diferentes mesmo sendo agora, né? Você pode pegar Exato. uma história antiga e tentar acrescentar coisas nela, melhorar essas histórias, como um livro que você está lendo aí. Exato. E outra coisa também muito legal, Inês, que eu acho assim que a gente vai envelhecendo e vai amadurecendo, né? Eu gosto tanto de amadurecer, que é assim, é poder identificar aonde tem uma oportunidade para melhorar, certo? E não com aquela mentalidade assim, ah, eu errei naquele ponto. Então, assim, o que que eu penso? Hoje eu faria diferente. Eu colocaria a leitura desse livro junto com os meus filhos. Eu leria todos os 18 livros com os filhos, sei lá, sabe? E outra coisa também que eu acho que a gente precisa desmistificar é o tabu da sexualidade, da educação sexual, sabe? Da intimidade. Eu acredito que a intimidade entre duas pessoas é um elo de conexão. Quando a gente se coloca vulnerável, quando a gente fala das nossas fraquezas, dos nossos medos, nossos receios, a gente se conhece, sabe? Então, assim, agora que as crianças estão grandes, é tão lindo quando a gente se encontra, mesmo a Laurinha morando fora, a gente, às vezes, já fizemos videochamadas e coisas assim. Não é muito comum por causa do fuso horário. Quando um está liberado, o outro está na faculdade, o outro está no trabalho. Então, assim, tá cada vez mais difícil da gente se encontrar, Uhum. mas é porque a gente põe as conversas em dia e aí um fala o que está passando no trabalho, o que está passando no estudo, o que está passando, sabe? E isso, quando a gente tem isso desde que eles são pequenos, desde que eles são crianças, é, fica intrínseco na cultura da educação do pai e do filho. Eu até nem falo familiar, porque tem muitos pais que são separados. Muitos Sim. pais. Eu conheço muitos. Então, assim, eu sempre falo filho e pai, filho e mãe. Porque se tiver o casal junto, com os filhos junto, ok. Mas se tiver só o pai e o filho, também se inclui, Ok, entende? também. É uma expressão inclusiva, assim. Então, eu penso que isso, quando a gente desmistifica os tabus, quando a gente tem uma cultura de verdade, de clareza de ideias, sabe? É tão mais fácil enfrentar a vida. A gente deixa os filhos mais confortáveis na zona de desconforto, porque bem ou mal a gente já passou pelo que eles estão passando. Então a E gente que sabe. bom que isso a gente pode fazer agora, né? Há Exato, algum tempo atrás, não é que não se dava importância a isso, sempre a importância sempre foi grande, mas hoje se dá significância para isso. Esses exato, momentos, essa conexão, ela faz muita diferença na nossa vida e na vida dos filhos, né? exatamente. Eu tô muito assim feliz com o resultado assim desse trabalho de poder ajudar, sabe, de poder levar uma mensagem de conforto para aquele pai, para aquela mãe que está com dificuldade, porque eu não quero romantizar uma coisa que é tão difícil, é muito difícil, é Eu simples, trocaria pela palavra um grande desafio, não é? exato, Um porque assim, ó, grande é simples. desafio. Se eu for dizer, Kátia, qual é o segredo? Conversa. Sei lá, conversa. É simples, mas não é fácil, porque a gente não se abre, porque a gente não conversa, porque a gente não tem paciência. Hoje, o vídeo que eu postei no meu Instagram foi como ter paciência com os filhos. Eu tenho uma foto assim, porque dá vontade de enganar. É, é, Eu passei por isso, sabe? Trabalhando é. fora, saindo de manhã
6 e pouco da manhã eu saía de casa e voltava, já era noite, e os três correndo para lá e para cá. Mãe, não sabia quem que eu atendia primeiro, se era mim, eles ou sei lá, É, né? Então, não é assim, ó, é simples, porque a gente precisa ter amor, precisa pensar que eles não pediram para nascer, tudo isso, e não é fácil, porque a gente precisa se centrar primeiro. É que nem tu a falou do livro, minha aluna acabou de entrar aí, uma aluna minha. olha, Oi, viu que tudo legal, bom, Alessandra? É uma amiga, uma aluna minha, é uma aluna virtual minha, que tá legal, aí que legal. também. Então, Nossa, assim, a Kátia, esse assunto é muito legal. Assim, e por mais que as pessoas podem até falar assim, ah, não, ela não foi mãe, não gerou. O filho, eu acho que é amor, independente se você gera ou não, né? É amor. é amor. É aquele respeito por um ser, por alguém que está ali na sua frente, o respeito a você mesmo, né? Se existe essa palavra que a gente não adianta você querer dar significância a ela, mas se existe amor, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo, E assim, é tudo. aquele. Eu acho que o amor ele pode até ser traduzido quando se fala em filhos em respeito, né? É. Eu uso Respeitar muito, aquele ser. eu uso a expressão assim, ó, vocês precisam se respeitar primeiro. Eu defendo isso, e isso inclui tudo, até a prevenção contra relacionamento abusivo, para eles se defenderem, prevenção contra abuso sexual. Se respeitem, não deixem que as pessoas tratem vocês como vocês não querem ser tratados. Só que para isso precisa ter coragem. Lembra quando o Robert chegou para o pai do Mike e disse: Você está me explorando? Imagina a coragem que ele teve para se defender. Entende? Então, assim, tu ter coragem para se respeitar não é fácil. E aí, tu encorajar um filho, empoderar um filho para ele defender o que ele acha que é melhor para ele, é uma grande jogada, porque tu vai preparar esse Sim. filho para o futuro. Tu vai preparar ele para ele ser autoconfiante. Então, quando eu boto na minha frase do link da bio assim, ó, ajudo pais e mães a criarem filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa, é um resumão assim da minha missão de vida, sabe? E aí eu falo assim, ó, conecte com seu filho antes que seja tarde, É porque verdade. sempre é tempo de se conectar, mas o Sempre, conectar isso de uma é maneira certeza. profunda sempre é Com tempo, e respeito. quanto antes melhor, né? Então Sim. assim, eu agradeço demais a tua presença aqui, eu tô Ah, amando. imagina, muito bom Inês, conversar com você. não esquece de comentar. Eu vou postar agora a de ontem a gente não comentou. Comenta a de ontem para a gente não Tá perder o bom, fio da. com E assim, certeza. amanhã estamos aí. Né? O que que tu achou? Eu não li o resumo, porque eu acho que não faz sentido, né? Mas eu quero até ler o resumo, mas não vou ler no vídeo. A minha versão não tem, mas eu acho que depois, talvez no final, dar uma repassada por cada resumo de cada capítulo, eu acho válido, mas eu acho que tem É, que continuar assim, não ler tá. agora, né? Acho que no Então final tá. dá até para dar uma passada por isso. Sim. Inês, Tá obrigada. bom? Teve um rapaz que pediu para entrar e eu acho que ele não tá mais na live, mas enfim. É o Fábio, eu não conheço, mas agradeço também. E assim, amanhã a gente está aqui e quanto mais Tá. melhor, porque a gente discute pontos de vista diferentes, é tão bom, né? Conhecer Nossa, sempre lá. aprendendo, né? Com certeza. Eu queria que você desativasse os comentários aí para a gente poder hoje tirar um print e Vamos, postar lá para convidar o pessoal para amanhã também. vamos Deixa eu ver se lá. dá para a gente fazer, porque ontem eu saí de olho torto, de boca torta, não consegui. Vamos ver Deixa eu... se dá certo hoje. Você conseguiu tirar aí? Deixa eu ver se eu tiro aqui. Bom, não importa, vai assim Pô, mesmo. Vamos ver tu se. dá dois toquezinhos no teu visor, não vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Comentários. Deixa eu ver aqui. É que eu acho que. Eu acho que hoje deu, mas os comentários estão aqui, não tem problema, vai ser assim mesmo. Saiu.
Ah, Desativei. pronto, isso, legal. Faz aí uma pose bem bonita, nem Tá, precisa muito. vamos lá. Mas eu vou postar lá, convidar as pessoas para poder, isso. Opa, peraí. Para a gente poder postar. Um, dois, três e. Isso. E também convidar você para ir lá curtir o meu Instagram, Memórias Atuais. Ele está no comecinho ainda, dando uma mexida nele, que vai contar histórias de família, o Ótimo, resgate das histórias de família, né? Vai falar legal. sobre a organização de documentos, dinâmicas para a gente trabalhar com os nossos idosos, né? Eu vou focar muito nisso, que eu adoro os nossos velhinhos, os Que nossos legal. idosos. Adoro trabalhar com eles e a proposta do Memórias Atuais é esse, são resgates de memórias, são resgate das histórias de família, a organização de documentos, a organização de papéis que podem ajudar, contribuir e contar para as futuras gerações uma história que talvez se perca, né? Porque receitas de família que muitas vezes se perdem com os livros Nossa, que ficam guardados. Então, é nossa, essa a proposta do Memórias Atuais. Estou que dando uma legal. mexida total neles, mas é essa a proposta que eu vou É muito, incluir, o canal no YouTube e tudo mais. é muito linda essa a tua missão. Eu te falei ontem, né, que o teu trabalho complementa o meu, né? Que Sim, trabalho é pensando quando eles são crianças, quando eles são ainda, né, quando eles são filhos. Mas daqui a pouco os filhos vão cuidar dos pais. E aí é uma outra dinâmica, sim, sim. outra necessidade de buscar conhecimento, buscar como, né, como se relacionar com isso tudo, né, Inês? E essa é a tua função, assim, a tua expertise, né? Tudo que tu sabe aí, o mundo tá precisando, eu já te falei, né? O mundo precisa de ti. E olha, Kátia, os filhos, muitas vezes nessa época em que a gente tem os nossos idosos, eles podem contribuir muito, auxiliando aos nossos idosos resgatar essas memórias. É Eu, quando verdade. sento, ontem mesmo, ontem de ontem, não, no feriado, a gente sentou e conversando com meu sogro, ele contou uma história linda de uma paixão, eu até postei lá no Memórias Atuais, de uma paixão que ele descia a rua, encontrava todos os dias Ah, ela lá sentadinha, eles trocavam olhares só e ele passava e ele falava assim, meu coração, na hora que eu entrava na rua, disparava. Né? que Essa história... agora? Hã? Que Ele tem idade? 93. Olha só, a minha mãe, ela tem Alzheimer. Ela já não lembra mais nem de memória curta, nem de memória antiga, assim, né? E é Uhum. muito triste, porque às vezes eu pergunto, mãe, quando tu fazia tal coisa com o pai? E ela diz, não lembro, filha. Dá um vazio que eu não sei nem o que falar, entendeu? Pois Então, é. o meu recado aqui agora para os pais e para as mães que estão assistindo doenças assim, desse tipo, que são muito tristes. A gente sabe lá o que Deus reserva pra gente, né, Inês? Mas o que eu quero pensar aqui é o seguinte: a gente tem 2 minutos para se despedir, que tudo que a gente puder fazer para evitar qualquer tipo de perda cognitiva, né? Porque o Alzheimer é quando os neurônios já não. Os neurônios vão morrendo, certo? Então, Sim. existe aí, eles são danificados e não tem mais como recuperar. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer para evitar isso. Uma alimentação saudável, muita coisa. Então, Né? E assim, aí, e às vezes contar histórias que pode ser que para eles eles estão perdendo isso, né? Pode ser que para eles não signifique nada, com mas o fato deles ouvirem essas histórias, isso cria uma conexão. exato, Cria exato. uma conexão, isso é cientificamente Com, comprovado. com certeza. Uma Inês, delícia conversar com você. Muito bom, vamos fazer isso mais vezes. vamos. Amanhã Tá eu tô aqui bom? de novo 11 horas. Tá bom? Beijo para você. Tchau, até amanhã. Até.